Olá! Hoje a nossa aula de História ela é um pouco mais teórica. Então, nós vamos pegar o nosso livro, abrir lá na parte de História, na página 35, onde nós vamos ler um pouco sobre os diferentes tipos de comunidades. Você já deve ter escutado falar que vive em uma comunidade, certo? Mas você sabe o que significa isso? Você sabe em qual comunidade você está inserido? Geralmente, nós vivemos em mais de uma comunidade. Nós vamos aprender nessa aula o conceito de comunidade e tentar identificar quais comunidades que você faz parte. Então, vamos lá. Primeiramente, o que é comunidade, certo? A palavra comunidade vem da palavra communitate, que tem origem no latim. Ela significa no grupo de pessoas que compartilham algo em comum, podendo ser ideias, sonhos, histórias, cultura, regras práticas, entre outras possibilidades. Então, aí vocês vão marcar no seu livro o significado dessa palavra comunidade. Eu vou marcar aqui e vou mostrar para vocês já já. Então, vocês vão marcar aí essa parte, ó. O que é a comunidade. Então, galera, a comunidade, ela é formada por um grupo de pessoas. E essas pessoas, elas precisam compartilhar alguma coisa em comum. Então, por exemplo, uma religião, uma cultura, um modo de comportamento ou de se vestir. Isso é uma comunidade. Então, vamos ler aí sobre alguns exemplos de tipos de comunidade, né? Então, o nosso livro diz assim, ó, por exemplo, os brasileiros que moram nos Estados Unidos, eles formam uma comunidade de imigrantes, por terem uma origem comum, então todos eles são brasileiros, e estarem morando em um país que não é seu. Então, essa é uma comunidade de imigrantes brasileiros que moram num outro país, nos Estados Unidos, nesse caso, nesse exemplo. A sua família foi a primeira comunidade da qual você começou a participar. Então, a nossa família também é uma comunidade. O importante para ser uma comunidade é que todos estejam dispostos a se ajudar e respeitar os outros membros dela. Vamos ver alguns tipos de comunidade. Então, aí ele mostra pra gente comunidades escolares, comunidades religiosas, comunidades virtuais. E também tem algumas comunidades que são tradicionalmente brasileiras, como a comunidade indígena brasileira, a comunidade ribeirinha e a comunidade quilombola. Vocês vão ver aí algumas imagens agora desses tipos de comunidade. Eu vou dizendo ao fundo falando um pouquinho sobre elas. A comunidade escolar é uma das primeiras comunidades a qual somos inseridos depois da família. Nela, as crianças, seus responsáveis, os professores e funcionários da escola dialogam e se reúnem para decidir as regras. Comunidades religiosas. Existem muitas religiões no mundo. Cada pessoa tem sua crença e forma de manifestá-la. Quando um grupo de pessoas se une pela fé, elas formam uma comunidade religiosa. Através das redes sociais, diversas pessoas do mundo podem se conectar em torno de uma vontade, prática ou cultura em comum. Assim, essas pessoas se reúnem em torno de uma comunidade virtual. Quando os portugueses chegaram no Brasil, os povos indígenas já habitavam essa terra há milhares de anos. Ainda hoje existe uma grande comunidade indígena brasileira que defende a preservação da cultura. As comunidades ribeirinhas surgiram quando diversos brasileiros em busca de empregos vieram para a região da Amazônia. E muitas dessas pessoas começaram a pescar nos grandes rios. Essas famílias montavam casas de madeira na beira dos rios. Essas comunidades também existem em outras partes do Brasil. As comunidades quilombolas no Brasil surgiram no período colonial e eram formadas por escravos africanos que fugiam das fazendas e engenhos.
Hoje, elas defendem a preservação do espaço como forma de preservar a história desses povos e combater os preconceitos raciais e com as religiões afro-brasileiras. Agora, no seu livro, você vai responder os exercícios. Número 1. Qual é a primeira comunidade da qual fazemos parte? Então, vamos lá, relembrando. Assim que nós nascemos, nós somos inseridos em uma comunidade formada pelo pai, pela mãe. Algumas são diferentes, algumas têm 2 pais, 2 mães, ou formado pela avó e o avô, ou pelo tio e tia, independente. Essa comunidade que nos acolhe quando nós nascemos, qual é o nome dessa comunidade? Número 2. Cite 2 comunidades. Então, vocês podem citar a quilombola, vocês podem citar ribeirinha, escolar, das redes sociais, as virtuais, no caso, né? Número 3. Aponte uma semelhança e uma diferença entre as comunidades indígenas e as ribeirinhas. Então, pense em alguma coisa que eles têm de parecido e uma coisa que eles têm de totalmente diferente. Número 4. Explique o que é comunidade. Tá lá naquela parte que nós marcamos. Número 5. Por que houve a formação das comunidades quilombolas? Então, relembrando, elas foram formadas por quê? Porque os escravos africanos fugiam, né, das fazendas de engenhos, porque eles ficavam indignados com as condições de trabalho escravo. Então, eles fugiram e aí começaram a formar essas comunidades. Número 6. Quais são as comunidades que você faz parte? Escreva quais são elas e o que os uniu. Então, nós fazemos parte da família, nós fazemos parte da comunidade escolar, alguns fazem parte, por exemplo, da comunidade religiosa, outros fazem parte da comunidade de dança, de canto, de arte. Então, pense aí quais comunidades você faz parte, escreva no seu livro e diga o que une essa comunidade. Por exemplo, o que une a comunidade religiosa? A fé das pessoas em uma religião, ok?